Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre literatura. Vamos dar continuidade a outros estudos que nós já fizemos. Nós estudamos até aqui a literatura que estava acontecendo em Portugal, ainda na Idade Média, na Idade Antiga. E agora, o que nós vamos estudar? Essa literatura que acontece no Brasil. Nós vamos lembrar que o Brasil é descoberto em 1500 e que nesse primeiro momento, o que chega aqui no Brasil de literatura? Então, os linguistas, os literários, ou seja, os estudiosos dessa área, eles chamam esse período de literatura informativa ou literatura jesuítica, literatura catequética. E nós vamos entender por quê. Não é propriamente dita uma literatura. Não havia uma preocupação de se produzir literatura com intuito artístico no Brasil, nos primeiros 30 anos. Os portugueses vieram aqui, descobriram a terra, voltaram para Portugal e a terra ficou abandonada. Quando 30 anos depois começam os estrangeiros invadirem aquelas capitanias que havia aqui no Brasil, é que os portugueses resolvem, então, começar uma política de habitação aqui no Brasil, ou seja, uma política de cuidar um pouco melhor do Brasil. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando nós falamos, então, literatura informativa, é essa literatura produzida nos primeiros anos da descoberta do Brasil, aproximadamente os primeiros 30 anos. E essa literatura informativa, então, ela é dividida em dois grupos. O primeiro grupo é aquela que tem o aspecto informativo, ou seja, era aquela literatura que era usada para informar aos portugueses como era a terra, como eram os índios, quais características havia, nessa nova terra descoberta. E o outro grupo, o outro aspecto, é a literatura doutrinária. Por que doutrinária? Porque é uma literatura que foi produzida pelos jesuítas, pelos padres que depois, de 30 anos depois, vieram para cá, ao Brasil, para catequizar os índios. Então, literatura informativa agrupa esses dois aspectos, informatividade e doutrinação. A gente precisa lembrar, como eu já falei, que essa literatura que é produzida aqui no Brasil, ela não tem um aspecto propriamente dito literário. Ela não foi pensada numa produção literária, artística, de causar o belo, o êxtase. Não. Ela é mais uma literatura para trazer uma informatividade, tá bom? Por isso que ela tem um valor, como os livros chamam, como os estudiosos chamam, um valor documental. Porque elas acabaram trazendo para a gente um documento sobre como os portugueses entenderam os habitantes, como eles entenderam a terra naquele momento da descoberta. E assim a gente tem, então, como primeiro autor da literatura informativa, o escrivão da frota de Cabral, que era o Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele então escreveu uma carta a partir do dia 1º de maio, e essa carta ela era dedicada ao rei Dom Manuel. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha contava para o rei como era a nova terra e principalmente como eram os habitantes da terra brasileira. Eu separei aqui um trecho para vocês, um trecho que eu particularmente gosto muito, que é quando o nosso querido Caminha descreve os índios. Ele descreve o cocar que o índio usava na cabeça, o modo como as índias e os índios se portavam pelados. Então, reparem, a gente tem que, quando lê esse documento, tentar se reportar como era a cabeça de um homem português, europeu, 1500, ou seja, nós temos que tentar interpretar a novidade de tudo aquilo que estava sendo dito nessa carta. Então, observem esse trecho. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhada, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma.
Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, no comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena a pena, como uma confeição branda, como cera, mas não era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua, mas lavagem para a levantar. Então, observem o modo como caminha, vai descrevendo os índios, o susto que ele levou com o adorno que o índio usava aqui no queixo, o adorno da cabeça, o cocar, o fato deles andarem nus. Então, a gente até repara uma certa beleza nessa escrita, mas essa já era a escrita de Portugal, já era a escrita daquelas pessoas que eram eruditas, que eram muito cultas em Portugal. Então a gente não pode dizer que essa carta tinha uma finalidade literária. Ela tinha uma finalidade de informar ao rei Dom Manuel como era a nova terra, como eram os habitantes. E o segundo grupo que é aquela da literatura doutrinária, do aspecto doutrinário, é formado basicamente por dois padres, o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que eles vieram para o Brasil para catequizar os índios. Então aqui a gente já está falando de uma literatura depois de 1530, ou seja, uma literatura onde os portugueses já estavam instalados aqui no Brasil, e a proposta inicial era tirar o aspecto selvagem dos índios, que eles diziam que os índios eram selvagens. Era o quê? Trazer a civilização para eles, subentendida como a religião católica e os hábitos brancos, europeus, portugueses. Então a gente vai ter o padre José de Anchieta, que escreveu diversas poesias, escreveu peças de teatro, escreveu algumas cartas. E lembrando que essa poesia, essa peça de teatro, tem sempre um fundo religioso. São autos. Peça religiosa é um auto. Como a gente até fala hoje em dia, o auto de Natal. E as poesias religiosas, em que ele falava de Jesus Cristo, da Virgem Maria, sempre com a intenção de catequizar. Algumas dessas peças e algumas dessas poesias foram escritas em português e outras em espanhol, tá bom? Já o nosso padre Manuel da Nóbrega, ele contribuiu mais com as cartas que ele enviava para Portugal, informando como estava o processo da Igreja Católica aqui no Brasil. Ou seja, como que estava a catequização dos índios, a dominação de territórios. Quem puder, pesquisa depois a história da fundação da cidade de São Paulo, que vocês vão perceber o quanto que a história dos jesuítas portugueses, da Companhia de Jesus em São Paulo, auxiliaram o processo de formação da cidade. Existe até lá no Centro Histórico de São Paulo o Pátio do Colégio, que era exatamente o local onde os padres ficavam catequizando os índios, e a partir daquele entorno gerou a cidade de São Paulo. O José de Anchieta, ele já produzia algumas poesias. Eu vou ler aqui um trecho para vocês de uma das poesias que ele produziu.
Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no santo altar cada dia. Filho da Virgem Maria, que Deus Padre cá mandou, e por nós na cruz passou, crua morte. E para que nos conforte, se deixou no sacramento, para dar-nos com o aumento sua graça. Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçados, deleite de namorados, que com o gosto deste pão deixam a deleitação transitória. E assim segue o poema. Mas vocês reparem que ele está falando do pão, a metáfora do pão da vida, que é o corpo de Cristo, que é quem salva, que é quem liberta. Então, reparem que, como eu disse, apesar de ser uma poesia, é uma poesia religiosa com finalidade de catequização dos índios. Tá bom? Então, fiquem aqui com esses conhecimentos que eu trouxe, pesquisem em outros lugares, leiam outros documentos, aprofundem os conhecimentos de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.